Glórias a Deus. É por que eu toquei essa música. Como é bom nós podemos agradecer ao nosso Deus, dar graças a Ele. Às vezes nós temos um dia tão corrido, tanta agitação, e nem paramos um momento para agradecer, dar graças ao Senhor. Justamente a Ele que tem nos abençoado, que tem derramado sobre as nossas vidas perdão, tem tido um carinho muito grande conosco para trabalhar os nossos corações, nossas vidas. Então, é muito bom nós podermos dar graças. Pode ser sentado, irmãos, por favor. Eu vou ler um texto. Geralmente eu gosto de começar a explanar uma pregação lendo um texto. Esse texto fala sobre um vaso rachado. Um carregador de água na Índia tinha 2 vasos grandes que colocava nos extremos de um pau e que ele levava acima dos ombros. Um dos vasos tinha uma rachadura, enquanto que o outro era perfeito e entregava a água completa ao final do lago, no caminho à terra, desde o riacho até a casa do seu patrão. Quando chegava, o vaso rachado só continha a metade da água. Por 2 anos completos, isso foi assim diariamente. Desde logo, o vaso perfeito estava muito orgulhoso dos seus resultados. Era perfeito para os fins para o qual foi criado. Porém, o pobre vaso rachado estava muito envergonhado de sua própria imperfeição e se sentia miserável porque só podia conseguir a metade do que propunha fazer. Depois de 2 anos, falou ao aguador, dizendo-lhe: estou envergonhado de mim mesmo e quero me desculpar contigo. E o aguador falou: por quê? Porque devido às minhas rachaduras, só posso entregar a metade da minha carga. Devido às minhas rachaduras, só obteves a metade do valor que deverias. O aguador ficou muito enternecido pelo vaso e com grande compaixão lhe disse: quando regressarmos à casa do patrão, quero que notes as belíssimas flores que crescem ao largo do caminho. Assim fez. E com efeito, viu muitíssimas flores, belas ao longo de todo o caminho. Porque de todo modo se sentiu muito triste, porque ao final só levava metade da sua carne. O aguador lhe disse: te deste conta de que flores só crescem do lado do seu caminho? Sempre tenho sabido de tuas rachaduras e quis obter a vontade delas. Semeei de flores ao longo de todo o caminho por onde tu vais, e todos os dias tu as tens regado. Por 2 anos eu tenho podido recolher essas flores para decorar o altar do meu mestre. Se não fosse exatamente como és, ele não teria tido essa beleza sobre a sua mesa. Cada um de nós tem suas próprias rachaduras. Todos somos vasos rachados. Porém, se permitirmos a Jesus utilizar as rachaduras para decorar a mesa de seu Pai, na grande economia de Deus, nada se desperdiça. Nessa ilustração, nós vemos as nossas próprias vidas. Nossas vidas, nós podemos ver que nós temos às vezes alto e baixo,
Nós somos vasos na mão do olheiro, mas como vasos, como seres humanos, somos imperfeitos. Temos rachaduras? Sim, temos. Às vezes cantamos louvores, Senhor, eu quero esse vaso, faça de novo, um vaso perfeito. Mas o vaso só vai ser perfeito quando tiver na glória com Deus. E quando tu for um vaso rachado, tu vai ser usado. Enquanto você reconhecer a tua rachadura, ver as suas imperfeições, Deus vai ver a sua humildade e vai tratar cada situação da sua vida. Vai usar essas situações da sua vida para beneficiar a obra dele. A obra dele não pode parar. Agora eu gostaria de pedir aos irmãos que pudessem abrir seus livros para abrir a Bíblia. No livro de Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. Por gentileza, vão se levantando para me ter consciência que todos já encontraram, para poder ler a palavra de Deus e entender a complexidade do amor de Deus em suas vidas. Porque tudo é feito para Ele, para que nós possamos ter salvação. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Diz a palavra de Deus em Tito, capítulo 2, versículo 11: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de reunir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Glórias a Deus. Fechamos nossos olhos. Meu Deus, a sua palavra foi lida, Deus, e a sua palavra é vida, e vida e abundância. A sua palavra, meu Pai, gera conforto, gera transformação, libertação, gera exortação, gera consolo. A tua palavra, meu Pai, ela penetra no mais fundo dos nossos corações. Ela retira o mais ímpeto, meu Pai, do nosso eu. A tua palavra, ela incha as nossas vidas de tal maneira que o Espírito Santo fala aos nossos corações, para que nós possamos entender a complexidade do teu amor por nós. E nesta noite não vai ser diferente, Deus. Nesta noite, meu Pai, a extensão do teu trono está neste lugar. Nesta noite, a extensão do teu amor está nessas vidas. Nesta noite, eu peço, Senhor, meu Pai, que todo espírito, meu Pai, contrário, todo espírito, meu Pai, de engano, todo
pensamento contrário, tudo aquilo que possa atrapalhar, meu Pai, dos irmãos entenderem, leva cativo, Deus, direto para o inferno amarrado, para nunca mais voltar. Eu dou essa ordem em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Espírito Santo, convido o Senhor para me usar, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Glórias a Deus. O interessante, a questão da unção. A unção, ela tem um fim específico. A unção, ela tem um fim de simbolizar o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Deus, quando libera uma unção sobre uma vida, sobre um homem, uma mulher, acompanhado dessa unção, Ele envia sinais. Esses sinais vêm de uma maneira visual, muitas das vezes, para que as pessoas entendam o mover do Espírito Santo. Porque nós estamos vivendo momentos difíceis. Se vocês pararem para pensar, às vezes temos que fazer campanhas para que as pessoas venham na igreja. Quando deve passar o contrário, as pessoas tinham que vir à igreja com a intenção de procurar a Deus, de procurar o abençoador, de conhecer o abençoador, de obter do Senhor não privilégio, mas respostas, muitas das vezes que não conseguimos por nós mesmos, às vezes porque precisamos ser tratados, precisamos ser trabalhados, precisamos conhecer a plenitude de como Deus age em nossas vidas e na vida daqueles que nós amamos. E hoje Deus quer fazer algo diferente. Ele quer mudar seu jeito de ouvir, seu jeito de andar e seu jeito de pensar. Deus não quer que você faça uma faxina radical. Deus quer que você pense realmente o que é importante. Receber uma bênção, um carro, uma casa, uma cura, ou você tem a unção de Deus? Porque, se pararmos para pensar, Eliseu, o homem que sucedeu Elias, é um homem rico, de posses. O seu estado na sociedade era muito grande. Ele não precisava de seguir Elias. Ele conhecia Deus. Ele não era uma pessoa descrente. Ele conhecia. Mas ele preferiu a boa parte, a melhor parte, que era seguir Eliseu para ser o sucessor de Eliseu. O interessante nisso, que a unção que estava em Elias foi posta em dobro na vida de Eliseu. Eliseu recebeu uma unção em dobro, porque ele abriu mão daquela vida maravilhosa que ele tinha, fazenda, carro, tudo que ele tinha. Os pais dele tinham posse, como eu disse. Ele abriu mão. Será que nós abriríamos mão hoje de termos um carro novo para podermos abençoar a obra de Deus para abrir uma igreja? Nós abriríamos mão da nossa casa para morar na casa de aluguel, para vender essa casa, para poder vender para dar para os necessitados? Será que nós faremos isso hoje? O capitalismo mexe com nossas cabeças. O capitalismo tenta mudar os nossos pensamentos, não deixar-nos pensar conforme Cristo quer que nós pensamos. Jesus mesmo falou para o jovem rico: vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Ele baixou a cabeça e ficou triste, porque ele estava tão apegado ao dinheiro, tão apegado àquela vida que ele tinha, que ele não quis. Mas o primeiro passo para nós hoje termos
a busca na unção da cura seria a renúncia. Se nós lermos lá em Lucas, livro de Lucas, capítulo 14, versículo 33, a palavra de Deus diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A palavra de Deus diz: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por que eu falo isso? É chegado o momento de nós resgatarmos os valores do Evangelho. É chegado o momento de nós realmente pensarmos o que Cristo quer de sua igreja. Não podemos ser uma igreja fria e morna. Temos que ser uma igreja que busca, uma igreja que queira ver a obra de Deus funcionar. A engrenagem tem que andar. E vocês são a engrenagem de Deus. Vocês são aquela peça que Deus conta para rodar a rondana, para que possa o relógio andar. Se você olhar para o relógio tem várias engrenagens dentro. Ele sempre passa pelo mesmo lugar. Ele sempre passa pelo mesmo lugar. Mas se fossem as engrenagens, o relógio não funcionava. E para a gente podermos nós poder fazer a renúncia em nossas vidas, é preciso primeiro se livrar da nossa soberba. A soberba engrandece o nosso ego. Muitas das vezes, homens e mulheres no trabalho, eles querem ter status, querem ter promoções à base de passar alguém para trás. Mas Deus não quer que nós façamos isso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós estamos passando por momentos de dificuldade no nosso trabalho, na nossa vida financeira, na nossa família, é porque Deus exige mais de nós. Existem mais orações de nós, que nós busquemos mais nele o que fazer. Porque às vezes é muito fácil nós chegarmos para um amigo: o que você acha dessa situação? Poxa, meu marido fez isso, minha esposa fez aquilo, o meu patrão está fazendo isso, o vizinho está fazendo aquilo outro. Mas nós não chegamos para Deus e falamos: Senhor, nessa situação, Deus, o que eu faço? Como eu posso ajudar o meu irmão que está atravessando esse momento? Renuncie a soberba, renuncie a sua vontade, renuncie aquilo que está fazendo você e está não recebendo a unção de Deus. Se livre da posição social. Eu não estou dizendo para você largar o emprego, para você não ter uma vida financeira boa, não. Isso é bom. É bom que seja próspero. Mas não é bom que você ser próspero precisa pisar em alguém. Não é bom que você ser próspero, você tem que passar alguém para trás. Nós temos visto crentes aí dando mais testemunhos. A gente não pode nem mais dizer hoje que nós somos crentes, porque não temos crédito. As pessoas não nos veem mais com bons olhos. Meu Deus, aonde nós estamos chegando? Nós somos um povo separado, um povo escolhido. Temos sacerdócio. Nós somos santos. A palavra de Deus diz que nós somos santos perante os olhos de Deus. Deus nos quer para colocar num lugar de glória, não para sermos pisados com um tapete. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que partir do ponto que Jesus Cristo morreu na cruz por nós. E o que Ele quer de nós
Meu irmão, podia ser um de nós. Pode ser até o Espírito Santo disfarçado para ver se você vai agir de alguma maneira diferente. Você parou para pensar que às vezes um idoso que vai tentando atravessar a rua, ou um idoso que está no chão, ou uma pessoa que às vezes está enferma, ou uma pessoa que está embriagada, às vezes não é uma pessoa, é um anjo do Senhor para ver a atitude que você vai tomar. Às vezes Deus está com uma carta na mão para te dar, para uma situação tão difícil que você está vivendo, e você não segura ela porque você deu as costas. Olha Deus falando. Isso eu estou falando não tem nada a ver com o que eu estou aqui. Mas maior é o que serve do que é servido. Pensa bem. Maior é o que serve ou que é servido. Deixa Deus te servir. Mas renuncia. O primeiro passo é renunciar. Nós temos que aprender a deixar de lado esses pensamentos que atrapalham a gente a renunciar. Não é ser bobo, não é ser Maria vai com as outras, é demonstrar o que Deus fez em suas vidas. Se nós estamos aqui nesta casa de oração hoje, porque alguém pregou o Evangelho para nós, e essa pessoa passou também pelo mesmo processo que nós, e nós estamos aqui obtendo do Senhor o privilégio de sermos exortados, consolados, educados debaixo da unção do Senhor. É preciso que nós reconheçamos as nossas dificuldades, porque nós temos dificuldades, nós temos fragilidades. Às vezes nós temos dificuldade para orar. Quando nós vamos orar de noite ou quando acorda, sempre acontece alguma coisa para tirar a atenção. Já notou uma coisa dessa? Hoje em dia as coisas estão muito difíceis. É você querer orar e está o vizinho tocando um samba. É você querer orar e o patrão está te gritando lá para você correr logo para trabalhar. Você está dentro do seu horário de almoço e estão as pessoas tirando a sua paz para você não orar. Mas você tem que ser persistente. Persiste. Persiste. Porque é na persistência que Deus vai liberar a unção na sua vida. Deus quer ver realmente se você está persistindo, se você quer receber mesmo essa unção, porque ela não vai ser dada de graça não. A salvação, ela vem de graça, porque o Senhor já morreu na cruz por nós. É só nós abrirmos a porta do nosso coração, permitir que o Espírito Santo entre no nosso coração, que Ele faça a faxina e que Ele vai fazer morada no teu coração, e você vai reconhecer que somente o ungido, Cristo, o Messias, só Ele tem entrada para falar com o Pai. Só através dele é o caminho. E muitas das vezes o caminho é muito estreito e espinhoso. Mas Deus não deixa que nós vimos ferir nossos pés. A intenção de Deus não é que os espinhos venham nos ferir, mas que nós tenhamos cuidado para nos desviando desses espinhos. Mas que nós devemos observar os espinhos, para que esses outros espinhos não venham nos atrapalhar. Aí é Deus trabalhando em você, preparando você. É Deus te exortando, te consolando, Deus trabalhando na sua vida. Aleluias. O segundo passo para nós termos essa unção é o passo da fé. Muitas das vezes nós falamos sobre fé, como está em Hebreus 11, acreditar naquilo que nem vemos, sabemos que vai acontecer com certeza, como diz lá, é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a
se vê. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Imagine só, a sua vida, ela está fundada em quê? Em que a sua vida está fundada? Você tem colocado a sua vida sobre o alicerce de Cristo? Você tem deixado Deus ser o condutor da sua vida? A sua fé tem andado lado a lado com o amor de Deus? Você tem buscado ter em Deus todo tipo de consolo, todo tipo de orientação, até exortação para a sua vida? Que é muito bom nós queremos, Pai, obrigado. Pai, o que eu faço com isso? Mas nós temos que estar atentos ouvidos para que Deus fale, nos exortando, porque o Pai só exorta o Filho que ama. Se Deus está exortando a sua vida, tenha certeza absoluta que Ele está exortando você porque Ele está te preparando para algo maior. Ele está te preparando para algo que você nesse momento não está preparado. Nesse momento, se você fizer alguma coisa, poderá empurrar até uma vida para o inferno. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você vá na porta do inferno e resgata todos aqueles que estão em cima do muro. Deus quer que você seja aquele que vai lá, prega o Evangelho sem medo, com certeza do que você está fazendo. Vamos pregar o Evangelho tendo certeza, tendo fé. Temos que ter fé naquilo que eu estou fazendo. Não podemos fazer porque uma pessoa falou, porque a outra pediu para fazer. Temos que fazer porque temos fé, convicção. Às vezes nós temos convicção que o nosso time vai ganhar, porque é um bom time. Temos convicção que o ônibus vai partir do Alcântara e vai chegar em Niterói. É certo? Bom, deve ser certo sim, se for vontade de Deus. Mas nós temos que ter fé. Nós temos que ter convicção que Deus vai nos usar acreditando. Acredite. Acredite que para me chegar até aqui hoje foram longos anos, 15 anos. Não são 2 e 3 anos, são 15 anos. Você quer ver uma coisa que atrapalha o crescimento da fé na vida de uma pessoa? É a dúvida. Você já parou para pensar? Muitas das vezes, um profeta de Deus, um homem de Deus, um pregador, um levita, um interlocutor, uma pessoa que está dando uma palavra introdutória, libera uma palavra em sua vida, na sua direção. É Deus liberando uma palavra e você duvida. Pô, não é comigo. Essa palavra não é para mim. Tem certeza? A palavra de Deus diz que a palavra é alimento. Ela abastece as nossas vidas. Ela é alimento para a nossa alma. O nosso espírito tem que estar ligado com o Espírito Santo de Deus. Nosso espírito, ele na verdade, ele é uma antena de ligação com Deus. Quando Deus soprou em nossas narinas o seu espírito para que nós pudéssemos ter vida e se tornar alma vivente, nós obtemos de Deus um favor. Porque Deus, através do nosso espírito, Ele fala com o seu espírito. O Espírito Santo de Deus fala ao nosso espírito e a nossa alma recebe. E a nossa alma se alegra. A nossa alma às vezes chora. Muitas das vezes a nossa alma às vezes até questiona. Por que Deus? Por que isso, Deus? Por que está acontecendo isso, Deus? Aí Deus espera você fazer assim: para que isso está acontecendo, Deus? Aí Deus fala: meu filho amado. E muitas das vezes Deus fala de certas maneiras, de maneiras diferentes com cada um. Certamente que Deus nessa noite já está falando corações aqui.
E certamente que, mesmo quando você sair daqui, você chegar em casa, você vai refletir em tudo que Deus já está falando. Pois se eu sou ungido do Senhor, a unção é liberada através da minha vida, para que a sua vida venha a receber a unção necessária que você tanto precisa. Não necessariamente a unção da cura, a unção da saúde, mas necessariamente aquela unção que você tanto precisa. Mas Deus está te preparando para receber a unção, amém? Porque se Deus não preparar você para receber a unção fica aguardando o tempo. Porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Não adianta, eu quero agora, eu quero desse jeito, eu quero dessa forma. Foi para isso que eu nasci. Foi por isso que tu me libertaste. Foi por isso que tu me resgataste, Deus. Deus te resgatou para você ganhar almas. Deus te ganhou para você semear no reino. Lembra daquela primeira palavra que eu dei sobre o semeador? Sobre o vaso machado? Deus quer usar vocês, vaso. Deus quer usar vocês para regar sobre as sementes que Deus tem plantado pelo caminho. Não necessariamente nós vamos plantar e regar. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que dá o crescimento na minha, na sua vida e na vida daqueles que precisam. É o Espírito Santo de Deus. Não somos nada sem o Espírito Santo. Não temos unção, não temos vida, não temos nem vida. Porque se morremos sem Cristo, nós morremos para morrer direto. Vamos perecer até a segunda morte. E adiantou alguma coisa? Ganhou o mundo inteiro e perder a salvação? Ah, mas eu vou à casa de Deus. A parábola daqueles dois, a parábola daquele que, do filho pródigo, fala sobre um filho que saiu de casa, pediu tudo, a sua herança, gastou tudo, foi comer com os porcos, reconheceu que ele estava errado. Você vê, ele precisou passar por um problema difícil. Ele precisou passar por humilhação para reconhecer que era na casa do pai que ele era abençoado. Era na casa do pai que ele tinha o benefício. Era na casa do pai que ele tinha o melhor. Mas o interessante é que o outro irmão que não saiu de lá, ele precisava ser mais trabalhado do que ele saiu. Porque ele chega para o pai e diz: poxa, eu sempre trabalhei para o Senhor, sempre fiz do bom e do melhor, sempre me esforcei. Eu sempre vi todos os cultos de segunda, terça, quinta, domingo, sábado. Em todos os cultos. Vou em porta-pedra, vou ali prego, vou ali falo o evangelho para outras pessoas. Mas o Senhor nunca me deixa um cordeiro, nunca me deixa uma festa. Esse mais que precisava da salvação, porque estava na casa do pai e não estava com o pai. Viu como é que a dúvida atrapalha nossas vidas? Às vezes nós estamos na casa do pai e duvidamos de tudo que o pai faz em nossas vidas. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus acredita em você. Deus tem colocado em vocês fé, tem acrescentado na vida de vocês pensamentos bons, não mal. Mesmo que o nosso coração seja totalmente corrupto e enganoso, Deus tem acrescentado nas nossas vidas um coração bom, um coração de Deus. Mas nós temos que resgatar esse coração. Nós temos que buscar lá no fundo do nosso coração aquilo que Deus está querendo falar. Porque Deus já plantou em minha vida, nas suas vidas, essa semente.
acontecer em nossas vidas. E com isso, a dúvida, ela só não atrapalha a fé, mas atrapalha a possibilidade de você ter esperança. Não podemos perder a esperança. Se perdemos a esperança, perdemos tudo. Não podemos perder a esperança. Se você não esperar, se você não tiver paciência, porque a palavra de Deus diz que Deus é o Deus da paciência. Se você não tiver paciência, Deus não pode te entregar algo que você não está preparado, como eu já disse. Alguém aqui tem o costume de comer carne assada crua? Eu acho que não. Alguém tem o costume de comer ovo frito cru? Eu acho que não. Alguém come arroz duro sem cozinhar? Não tem que esperar para cozinhar, para preparar? Deus tem preparado uma mesa para vocês. Deus tem preparado um momento especial para vocês. Porque vocês são filhos amados. Porque vocês são pessoas queridas por Deus. Deus tem um propósito em cada vida, diferente de um do outro. O que Deus tem para a minha vida não é o que tem para a vida do meu irmão, da minha irmã. Ele tem uma coisa diferente para cada um. Mas Ele tem algo que é para todos nós. Ele tem algo que é para mim, é para você, é para você, é para você, é para você. É a salvação. A salvação é a única coisa que Deus dá para todos nós. É algo que é exposto para as nossas vidas. E nós temos que nos agarrar à salvação. Nós temos que nos agarrar ao princípio do Evangelho, que é a salvação, que foi a morte da cruz, que foi ressuscitar no terceiro dia, que foi deixar um legado para que nós possamos entender como fazer para obter a salvação. Até os próprios discípulos, depois de 40 dias, quando Jesus esteve aqui, eles estavam atordoados, porque foi difícil, porque eles viram Jesus morrer. Aos olhos humanos, às vezes é difícil nós cremos que uma unção de cura vai chegar nas nossas vidas, porque nós vimos um irmão do lado morrer de câncer. Eu vi um familiar morrer de câncer. Eu vi o meu sogro morrer. Eu vi meu pai morrer. Aos olhos humanos, carnais, às vezes é difícil nós acreditarmos que Deus opera, mas Deus opera. Porque vocês e eu somos prova viva disso. Se você atravessou a rua hoje e o carro não te pegou, foi porque Deus te deu um livramento. Se você hoje acordou bem de vida, se você não acordou com um problema físico, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Uma unção tem sido derramada na sua vida. E Deus, quando derrama a unção, Ele não retira. Ele acrescenta, mas não retira. Ele renova, mas não retira. Deus tem renovado, tem acrescentado, mas não tem retirado. Podemos até deixar estagnado, podemos até deixar em off, parado, mas Deus está acrescentando. E vocês já estão entendendo que há necessidade de renúncia, a necessidade de ter fé, de lançar fora toda dúvida, para obter o que é melhor de Deus. O interessante é que Davi, ele era ungido de Deus. Quando Davi foi ungido, quando ele recebeu a unção para ser rei, ele não estava no meio do povo, ele não estava no meio de reis, ele não estava no castelo. Como todos sabem, Davi estava no pasto, pastoreando, tocando algum tipo de instrumento musical, louvando a Deus. E Deus ungiu ele. E ele, por si, continuou lá. Foi ungido, mas continuou lá pastoreando.
Davi esperou o tempo dele. Às vezes Deus está liberando uma unção para a sua vida hoje. Deus está liberando uma unção para a sua vida hoje. Mas você aguarde, porque Ele vai dar um sinal que é o momento certo de você usar. Aguarde que Deus vai te dar o sinal para você usar esta unção que Deus está liberando sobre a sua vida. Não tome a frente como Saul. Saul foi lá e fez ofertas e ele foi penalizado. Seja como Davi, aguarde. Aguarde. E o interessante é que, para pularmos de pé, sobre Davi também. Davi, que garoto pequeno ainda, o mais moço da sua casa, viu seus irmãos diante daquele gigante, Golias, e ele desafiou o Golias. Ele teve fé. Ele não derrubou o gigante, primeiro ele teve fé. Para ele ver o gigante cair, ele teve fé. Deus quer que você saiba que para você ver seu gigante cair, para ver aquela situação cair na sua vida, você tem que ter fé. Você tem que usar a sua fé. Você tem que manusear esse instrumento que é a fé. Deus quer que você entenda que o instrumento da fé está em suas mãos, mas você tem que praticar. Certo, um pastor chegou aqui, pregou, falou sobre a mãe que morreu, e ele falou assim: poxa, homem de pequena fé, ele escutou Deus falando, olha para sua mãe, vai ressuscitar. Ele falou: você mesmo, Deus, poxa vida. Ele foi lá e invocou o Senhor, o nome santo do Senhor, e disse: mulher, levanta em nome de Jesus. E aquela mulher não levantou, mas ele exerceu a fé dele, ele praticou a fé dele. Pratique a fé, mesmo que vozes, mesmo que pensamentos, mesmo que até o seu próprio pensamento humano diga: que isso não é para mim, eu não posso. Mentira de Satanás. É mentira, faz parte do caráter de Satanás nos enganar. Faz parte do caráter de Satanás falar mentira, tentar você falar mentira, a você se tornar oprimido, a você se tornar um derrotado. É mentira. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas, não é nenhuma nem duas, é todas as coisas naquele que te fortalece, que é Cristo Jesus. É Cristo Jesus que te fortalece. Não é teu irmão, não é o alimento que você come em casa, não é o remédio que você toma, é Cristo Jesus. É Cristo. O terceiro e último passo para nós podermos obter a unção de Deus na nossa vida é simplesmente a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. A palavra de Deus já diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Eu preciso colocar de fora toda vergonha. Lança fora toda vergonha. Ah, mas se eu orar para aquele irmão que está enfermo, ele não vai ser curado. Você já declarou aos seus próprios lábios que ele não vai ser curado. E as palavras têm poder. Você, quando chegar para alguém, se quiser orar para alguém, você fala assim: ó, eu vou orar por você e você vai ser curado. Você crê? Ah, eu acho. Não se preocupe, os sinais de Deus vão acompanhar aqueles que creem. Aquele que crê e for batizado será salvo. Os sinais de Deus o acompanharão. Se você crê, você muda uma nação. A palavra de Deus diz: se você crê, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você manda que um monte se lance ao mar, e ele se lança ao mar. O mar se abriu para o povo
O mar se abriu, a rocha deu água. Uma mula falou com Balaão. Hoje você ficaria assustado, é um demônio. Não. Deus teve que usar a mula para falar com Balaão. Deus teve que usar a mula para que Balaão caísse as escamas dos seus olhos e visse o anjo que já estava com a espada desembaiada. E Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus, e era abençoado. Libera a bênção das pessoas. Pratica a bênção. Pratica a bênção. E a obediência não pode ser parcial, não. Não podemos ser obedientes só parcial, para isso e para aquilo, não. Nós não podemos ser aquele crente que aqui dentro eu prego o Evangelho, eu falo o que é certo, eu te falo para ti, porque na palavra de Deus diz assim, e lá fora, quando eu sou colocado numa situação difícil, eu corro para trás. Pô, mas aquele irmão não é crente? Ou é ele ajuda daquela maneira? O mais difícil que seja, o pior que seja para você, que o sentimento seu seja de medo, seja o que for, não recue. Porque quando você recuar, você está negando a Cristo. E quando você estiver perante a Ele, Ele vai te negar também. Assim como tu me negaste, eu vou te negar. Você gostaria que o Senhor te negasse? Você gostaria que aquele que deu a sua vida por nós negasse a nós? Não! Mas por que nós temos feito isso? Por conveniência. É conveniente. Ah, eu não quero. Eu não quero ter o título de sou Bíblia. Eu sou Bíblia. Eu sou Bíblia capa preta. Eu sou crente mesmo. Sou crente mesmo. Eu não sou só crente, não. Eu sou evangélico. Eu prego o Evangelho de Cristo. Olha só, meu irmão. Não dá para fazer isso. O que você quer fazer é errado. Ah, mas é meu patrão. Patrão, olha só. Eu creio em Jesus Cristo e eu não posso fazer isso. É errado. Eu vou estar indo contra o meu Senhor. Ele vai olhar para a sua cara. Você é doida? Você é doido? Sim. Pregar o Evangelho é como se fosse loucura dos homens. Pregue o Evangelho. Pregar o Evangelho não é só falar de Cristo, não. É viver o Evangelho. É viver. É viver. Deus quer que nós vivamos o Evangelho. Cristo viveu o Evangelho. Você acha que Cristo, quando esteve lá no deserto, ele não sentiu sede? Ele não sentiu fome? Ele não sentiu triste por estar lá sozinho? Mas você acha que ele abriu mão? Ele não abriu mão, porque ele sabia o que era melhor. Ele sabia que eu e você precisávamos disso. Ele sabia que as nossas vidas precisavam que ele passasse íntegro por essa prova. Foi no jardim que Adão pecou. Ah, é legal, né? Estou bem, estou com uma vida financeira boa, bolso cheio, estou com um carrão.